o grande sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E esses registros da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo está marcado nos evangelhos do Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Esses homens do Senhor, eles tiveram o cuidado de nos trazer informação, como aconteceu, como foi a história de fato do Senhor Jesus. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus foi numa quinta-feira à noite, quando ele celebrou a Santa Ceia, e ele, conversando com seus discípulos, ele disse: olha, o pão simboliza o meu corpo, que vai ser rasgado e entregue, e o meu sangue vai ser derramado para a remissão e purificação dos vossos pecados. Glória a Deus. E quinta-feira, o Senhor, após celebrar a Santa Ceia, ele, como de costume, foi com seus discípulos lá para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, onde produzia suas olivas. E ali o Senhor Jesus foi. Quando ele estava, lá vai Judas, a quem traiu a Cristo, levando consigo a turba. Jesus Cristo, ele é preso. E depois disso acontece o processo e o julgamento do Senhor Jesus. Embora tenha ocorrido de uma forma errada e contra a lei, já que no dia antes de um sábado ou no dia de festividade não poderia acontecer tal coisa, mas assim sucedeu, porque os homens maus e perversos desejavam pegar e matar a Cristo. E Judas, deixando Satanás dominar o seu coração, ele procura as autoridades e vende a Jesus. Mas tudo isso, meus irmãos, nós bem sabemos que aconteceu porque já estava escrito na eternidade. Jesus Cristo, ele se despiu da sua glória e veio à terra com o grande intuito e o objetivo de dar a sua vida em resgate da nossa. E para que Cristo Jesus viesse realizar o plano da salvação e da redenção, era necessário Jesus Cristo e a cruz. Nós vemos que Cristo, ele não fugiu da cruz, pelo contrário, ele foi ao encontro da cruz. Pois bem, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus já está no madeiro. À meia-noite, nos evangelhos, nós vemos, ao meio-dia, nós vemos que o sol escureceu. Houve escuridão na terra até as 3 horas da tarde. E ali Cristo morre. Sabe, meus queridos, e o que me chama a atenção é que quando nós abrimos nossas Bíblias, como no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, ou se você abrir o seu Evangelho, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 28, ou se você também abrir em Lucas, no capítulo 24, ou se você quiser procurar no 4º Evangelho, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 28, esses homens de Deus, ele conta o que aconteceu no domingo daquele dia. Foi dias angustiantes na quinta-feira à noite, na sexta-feira, no sábado em que Cristo já estava sepultado, mas no domingo pela manhã, as mesmas mulheres que acompanharam Jesus da Galileia, essas mulheres, sendo ela Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e sendo também Salomé, essas mulheres, elas também acompanharam Jesus e assistiram o seu sepultamento. Essas mulheres que acompanharam Jesus e tinham Jesus como o seu grande amigo e o seu grande ajudador, elas de longe assistiram com João e os demais fugiram. E o que me chama a atenção, que os homens de Deus deixaram registrado, é que agora essas mulheres, elas voltam ao domingo, levando consigo aroma, especiarias, bálsamos, para colocar no corpo de Jesus. Essas mulheres, na sexta-feira, o coração dessas mulheres foram destroçados pela cruz. Parece que ao ela ver a cruz,
se desvaziaram de esperança. Mas ela, ao domingo de manhã, foram procurar o corpo de Jesus, sendo que Jesus, ele foi sepultado no sepulcro que pertencia ao homem, que pertencia ao Sinédrio, sendo este homem José de Arimateia. Foi o mesmo Sinédrio que condenou a Jesus. Acredita-se que este homem, José de Arimateia, não participou desse grupo a qual se juntaram e condenaram a Cristo. Porque esse José de Arimateia, segundo a lei romana, quem era crucificado e morria da forma que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, não tinha direito a ter o seu corpo sepultado, não tinha direito a ter uma propriedade e o seu corpo ser guardado lá. Mas José de Arimateia, este homem que se mostrou seguir a Cristo, que se mostrou ser cristão, ele procura Pilatos e pede a Pilatos que ele guarde o corpo de Jesus. E essas mulheres, como nós já vemos, e como Marcos registra o seu nome, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas foram ao domingo pela manhã levar especiarias. Essas mulheres, quando elas saem de casa domingo pela manhã, com seus corações entristecidos, essas mulheres não saem de casa para ver Jesus ressuscitado, não. Elas levam especiarias para lavar, embalsamar o corpo de Cristo. E essas mulheres, ao chegarem no santo sepulcro de Jesus, e antes de chegar elas comentavam entre si: quem é que vai remover a pedra para que nós venhamos entrar e lavar o seu corpo, passar essas especiarias? Quando elas chegam a este lugar onde estava o corpo de Jesus, a pedra já estava removida. E essas mulheres, ao elas entrarem, elas avistam homens, conforme Lucas e João registram. Lucas e João são mais enfáticos quando eles dizem que as mulheres viram 2 varões, 2 homens de vestes resplandecentes. E esses anjos, quando ver essas mulheres levando consigo especiarias, ele traz a ela uma certa repreensão, conforme ele disse: por que buscais o vivo entre os que estão entre os mortos? Ele não está aqui, ele está vivo, ele já ressuscitou, glória a Jesus. E logo ele trouxe a ela também uma palavra de lembrança: lembrai-vos do que ele disse a vocês, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele enfrentaria a cruz, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Lucas nos traz o registro que essas mulheres automaticamente lembraram das palavras do Senhor. Seus corações entristecidos e amargurados fizeram com que elas esquecessem da promessa de Cristo, que ele ressuscitaria. E quando o anjo traz essa notícia e lembrando a eles, essas mulheres lembraram-se das palavras do Senhor. E Lucas diz que elas saíram e voltaram ao encontro dos 11 e foram levar as boas novas, foram levar a notícia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqueles a quem eles há dias e há anos serviam, ele tinha ressuscitado. Glória a Jesus. E quando elas chegam, avisa aos 11 que Jesus tinha ressuscitado. Eles ficam como incrédulos e não acreditando na conversa dessas mulheres. Lucas nos traz o registro que Pedro, aquele que negou Cristo 3 vezes, e quando nos evangelhos registra que Pedro, ao lembrar que Cristo tinha dito que ele negaria, ele chora amargosamente, fica entristecido, fica amargurado. Seu coração deve ter ficado pesaroso até este dia. Mas quando as mulheres chegam com esta notícia, Lucas diz que Pedro se levantou e saiu ao encontro de Jesus. Ele foi até o santo sepulcro, porque dentro de Pedro nasceu a esperança. Dentro de Pedro, queridos, acendeu-se o fogo novamente e ele vai ao encontro de Jesus. Pedro, quando ele chega no santo sepulcro, ele se admira. Tanto é que no evangelho de Lucas isso fica registrado, e em João também, que Pedro, quando ele chega
ao Santo Sepulcro, ele vê os lençóis de linho fino, que foi doado por quem? Por José de Arimateia. E Pedro, quando entra no Santo Sepulcro, ele vê o lençol à parte, e ele sai dali maravilhado com o que tinha acontecido. Glória a Jesus! E temos outras histórias e evidências na Bíblia Sagrada que Jesus de fato ressuscitou. Temos Jesus quando ele acompanha 2 dos seus discípulos que iam para Emaú. De Jerusalém para Emaús distava 11 quilômetros de distância. E Jesus percorreu isso com eles, ia falando com eles sobre o que tinha acontecido nos últimos dias. Os 2 discípulos, um conversando com o outro, dizia: tens visto o que tem acontecido nos últimos dias? Chegando-se um estranho que era o próprio Jesus, quando eles não reconheceram. E eles estranhando que Jesus não sabia o que tinha acontecido. E Jesus vendo que eles não enxergavam e nem entendiam que ele já estava reto, ressuscitado, ressurreto. Jesus agora prega a eles as Escrituras Sagradas, começando de Moisés e dos santos profetas, e que todos prenunciavam a sua vinda, e que ele viria, que ele morreria e traria redenção e salvação a todos nós. Glória a Jesus. Ao esses homens entrarem nas suas casas, esses homens ficam jubilosos, cheios de alegrias. Tanto é que eles diziam: não ardia em nossos corações quando ele falava, de fato este homem, ele é o Filho de Deus. Glória a Jesus. E muitas coisas acontecem. Jesus apareceu aos seus 11. Jesus apareceu ao mar com eles. Pois bem, e depois de 40 dias, Jesus volta para o céu, de onde ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. Após 40 dias, Jesus ele volta ao céu. A ascensão de Cristo aos céus, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, foi o selo da sua vitória. Jesus Cristo, a ele voltar ao céu, Jesus Cristo, ele estava declarando que ele tinha vencido o mundo, que ele venceu o pecado, que ele venceu o diabo e que ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A sua ascensão foi uma ascensão visível, gloriosa e vitoriosa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, meus amados irmãos, para nós é uma alegria e satisfação na nossa alma, porque Jesus, ele consumou a obra da salvação. Conforme nós abrimos nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24 e o versículo 51. Glória a Deus. Que diz assim: e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado aos céus. Glória a Jesus. Essa subida de Jesus aos céus foi uma subida pública, visível e gloriosa. Essa subida de Jesus aos céus, queridos, é uma mensagem eloquente da consumação dele aqui na terra. O seu sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo aqui na terra foi cumprido, foi realizado. O Pai recebeu, o Pai o aprovou e o Pai o recebeu na glória. E agora Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele está no céu intercedendo pela sua igreja. Jesus Cristo ressuscitou. Esse Jesus Cristo vive, ele intercede por mim, ele intercede por ti, ele intercede pela sua igreja aqui na terra. E sabe o que acontece, meus queridos? Jesus, ele está aguardando aquele glorioso dia, quando o Pai o enviará novamente
para buscar a sua noiva e estabelecer o seu reino aqui na terra. A volta de Cristo será uma volta audível e visível. Jesus Cristo voltará. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa certeza. Eu trago para você essa palavra de esperança e de certeza. Jesus Cristo bem breve voltará, assim como ele morreu e como ele venceu a morte, voltou ao Pai, ele voltará e nos levará para logo, logo e bem breve juntos reinarmos com ele eternamente. Aleluia. Amém? Trago essa breve reflexão para os irmãos, que essa mensagem, creio, possa tocar ao seu coração e que possa reacender em nossos corações a certeza que Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, ele está vivo. Glória Amém? Glória a Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, já ouvimos a Isabela louvar a Deus e agora a minha esposa, a irmã Dayana, ela também vai louvar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus. Jesus, ele ressuscitou, aleluia. Mas nesses dias, né, em que o mundo celebra a morte de Jesus, acredito que você lembrou desse louvor que eu vou cantar e convidar você aí na sua casa relembrar essa canção. Amém? Glória a Deus. Foi preciso ele sofrer, foi preciso ele morrer para que nós pudéssemos ser livres. Glória a Deus. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está que um dia ele estendeu para curar. Aleluia. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Aleluia. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Obrigado, Jesus. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez, e agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse
nós somos livres. Jesus ressuscitou e muito em breve. Está bem pertinho, Ele vem nos buscar, amém? Jesus essa é a voltará. nossa maior esperança, essa é a nossa maior alegria e a nossa maior certeza. Amém? Amém. Glória a Deus. a Jesus. Assim como nós estamos com os nossos corações contritos, sentindo aqui a presença e a gloriosa Aleluia. presença do Senhor Jesus, eu creio que você aí na sua casa